Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje diretamente da minha cozinha com o nosso café devocional, café com palavra, hoje com cara de café mesmo aqui na minha cozinha. Como vocês estão? Vim aqui trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, abre o seu coração, prepara o seu café, sua caneta, seu caderno, sua Bíblia e vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos aprender lições importantíssimas sobre alguém que reconstruiu algo com o Senhor. Você já colocou Deus como seu sócio? Colocou Deus como seu amigo, seu parceiro, seu confidente? Essa história, ela fala muito disso, né? Nós vamos falar sobre Neemias e entender por que Deus escolheu Neemias. Eu tô aqui com o meu esboço, tava meditando, refletindo, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma palavra que falasse aos nossos corações, né? E para que Neemias foi reconstruir, né? Qual era a sua responsabilidade diante daquilo, né? E qual é a nossa responsabilidade diante daquilo que nós ficamos sabendo na vida do outro? Né, na vida da igreja, na vida do nosso irmão, da nossa família, da nossa casa, do cônjuge, da esposa, dos filhos. Qual é a nossa responsabilidade sobre aquilo em que Deus nos informa que não tá legal, que tá destruído, que tem brechas, assim como estavam os muros de Jerusalém. Deus já está falando aqui conosco, né? E então Deus vai falar conosco. Qual é a nossa responsabilidade? Olha só que tremendo. Por que devemos olhar para o problema do outro como se fosse nosso? Hoje, na verdade, ontem, eu conversei com uma pessoa, um profissional, sobre um assunto. E ela usou de uma analogia que disse algo muito importante. Olha só, existem dois tipos de pessoas. Uma que viu algo cair no chão e sujar. E olha para aquilo e diz, caiu. E outra que diz assim, nossa, caiu. Você pode me alcançar um pano? O que nós podemos fazer aqui para limpar essa sujeira? Então, essa analogia, ela veio de confirmação pela palavra que Deus estava colocando no meu coração sobre reconstruir os muros de Jerusalém. Essa palavra está lá no livro de Neemias, né? O livro de Neemias é um livro que ensina muito para nós sobre isso, sobre reconstruir, sobre nossa responsabilidade diante do Senhor, porque você não pode sair também por aí ajudando todo mundo a reconstruir seus muros, porque se Deus quer uma pessoa naquele momento, numa prova, você não pode colocar a sua mão e Deus vai te dar sinais. Você precisa entender a sua responsabilidade na vida de quem Deus quer que você seja uma intercessora, um intercessor. Às vezes é só orar, às vezes é orar e colocar as mãos, às vezes é orar e chamar para perto, né? Às vezes é orar, chamar para perto e vivenciar as promessas do Senhor naquela vida. Porque às vezes é a sua família. Então vamos lá para as nossas. Eu coloquei aqui, ó. Pega seu café. 12 lições do livro da história de Neemias. Claro que tem muito mais.
Se eu pegar aqui algumas lições aqui, já é uma única pregação cada uma delas. Mas hoje nós vamos verificar quais as 12 lições que Deus falou comigo nessa semana. Deus pode falar muito mais com você aí, então abre seu coração. Olha a primeira lição do livro de Neemias. Sentir a dor do outro, mesmo você estando bem. Neemias fez isso. Ele abriu mão de uma posição dentro do palácio para viver uma verdade de reconstrução. E você pode ver lá no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 2, que diz assim, ó, aqui a letra é bem pequenininha. No capítulo 2, no verso 2 diz assim: E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Por que ele temeu? Vou contextualizar para você. Porque não podia ficar triste na presença do rei, principalmente alguém de uma posição tão elevada, né? Ele salvava a vida do rei o tempo todo. Ele era o copeiro, aquele que experimentava tudo antes do rei provar, porque se tivesse estragado, se tivesse envenenado, ele salvava a vida do rei. Ele estava ali como um escudo. Intercessor é isso, né? Ah, Jesus, Deus já está falando fortemente. Intercessor é isso, é ser um escudo, né, na vida de alguém que ainda não pode fazer isso, ou naquele momento está fragilizado, ou precisa de um reforço, né? Como é bom nós termos um reforço na vida de alguém. Então Neemias sentiu no seu coração que tanto que transpareceu no seu semblante. Meu Deus! Não deixa pra lá não, quando Deus colocar algo no seu coração, quando Deus te mostrar que uma pessoa precisa de ajuda e aquilo queimar no seu coração, sabe? Não tenta disfarçar não. Deus vai usar pessoas. E o rei percebeu imediatamente e Neemias temeu. Então ele explicou ao rei, né? Ali que ele diz assim, ó, no verso 3: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E dizer, como que eu posso ficar sabendo que algo está acontecendo na minha família e não ligar? Na vida dos meus filhos, do cônjuge, da esposa, de um amigo próximo, de alguém da igreja. Se Deus colocou algo no seu coração, se entregue para o Senhor, porque Ele vai te usar. Segunda lição de Neemias. Neemias deixou o luxo do palácio do rei para reconstruir uma cidade em ruínas, cidade que ele nem iria morar. Abriu mão do conforto pelo propósito de Deus. E aí? Você conhece mais alguém que fez isso na Bíblia? Eu conheço. Moisés fez isso. Olha o que está falando de Moisés, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no verso 24, diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o seu tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Então Moisés podia ficar lá também, no Egito, filho da princesa, mas não, o que ele fez? Ele foi lá vivenciar com o povo, porque ele estava sendo preparado para ser o libertador. Então, muitas vezes, Deus vai nos tirar de lugares confortáveis para nós vivermos o novo do Senhor. Tenha fé. Deus, Ele sabe o que está fazendo e Ele sabe o que vai fazer com o que Ele está fazendo. Confia no Senhor, porque não há riquezas nessa terra
que vá sobressair ao galardão que está no céu esperando, amém? Terceira lição de Neemias. Neemias deu ouvido à voz de Deus, porque tudo que ele fazia, ele começava pela oração. E um lindo diálogo com Deus. Você quer ver? Neemias, no capítulo 1, lá do verso 4 ao 10, tem um diálogo lindo entre Neemias e o Senhor através da oração. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Ele falando com Deus, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Que tremendo esse diálogo. Ele se colocou no lugar deles de uma forma que ele usa ali o verbo pecamos. Então ele pede perdão. Você sabia que você pode pedir perdão pelas pessoas, se colocando no lugar delas? Diz: Senhor, nós pecamos, porque todos nós pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vos rejeitastes, estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são seu povo, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Aqui que estava acontecendo? Deus estava trazendo de volta o povo que estava em exílio. Então, foi a permissão de Deus. Deus deixou os muros caírem. Talvez você lembre dessa história, porque estava tudo em pecado, tudo profanado. Deus destruiu os muros. O povo foi levado cativo e agora eles estão voltando, né? Já tinha um templo ali construindo, mas ainda os muros estavam derribados. Tudo começa pelo espiritual. Aleluias! Tudo começa pelo espiritual, mas você precisa passar do espiritual para o natural. Neemias foi chamado para reconstruir no natural, mas ele ainda consultava o espiritual. Meu Deus! Então, Neemias, essa lição é que Neemias, ele ouvia a voz de Deus em tudo. Que diálogo mais lindo, né? E ele continua ali, depois você pode ler no capítulo 1 inteiro, esse diálogo entre Neemias e o Senhor em oração. Como você tem orado ao Senhor? Não precisa de palavras eloquentes, se derrame no Senhor. Sabe, aqui ele estava se derramando no Senhor e chorando por aquele povo. Sabe, aquela dor, aquela angústia. Eu costumo dizer que existem dores que dói para nunca mais doer, né? Porque é a dor que nos leva a orar. É a dor que nos leva a clamar. Ana fez isso, né? Quando ela estava ali, era tempo de ir ao templo, eles iam uma vez por ano. E estava todo mundo reunido ali, comendo, festejando, porque eles também comiam, ficavam dias. E quando Ana viu, provavelmente, a Bíblia não diz, mas eu entendo que quando ela viu seu marido ali com os filhos de Penina e se alegrando, e né, papai daqui, papai dali, e ela: cadê a minha promessa, Senhor? Se desesperou. Ela olhou, provavelmente ela olhou aquela cena, porque a Bíblia diz que ela não comeu.
E ela se levantou, saiu, foi pro templo. De certo, julgada, né? Ó, aquela ali já tá triste de novo, já tá chorando de novo. Ô, Jesus! Orebachuricanta, rebacanta, rebachuricanta. E aí ela foi orar com desespero na alma, né? Que ele achou que ela estava bêbada. Então existem dores que nos levam a orar como nós nunca oramos. Então faça como Neemias, tenha esse discernimento de ouvir o Senhor, de buscar o Senhor. Quarta lição de Neemias: ele não quebrou princípios para realizar a construção. Ele pediu permissão ao rei antes de se mover, mesmo depois de ter ouvido a voz de Deus. Então, Neemias 2, no verso 4, no verso 6 ao 8, né? Você pode ler lá inteiro depois. Mostra isso. Ele foi lá e disse... o rei diz para ele, né? Quanto durará a sua viagem? Quando voltará? O rei queria satisfação, ele era funcionário do rei. Então, ele conversou com o rei, pediu cartas, sabe? Ele foi tremendamente obediente, ele não saiu largando teu emprego de qualquer jeito e sair quebrando tudo, Deus tem melhor para mim, não é assim, né? Não é assim. Deus pode ter o melhor para você, com certeza, mas pode ser que não seja o tempo de você viver isso. Então, nós temos, sim, que zelar dos princípios. Tudo que você for fazer, pergunte ao Senhor. O Senhor abriu portas, te colocou numa situação ali em que você antes orou de Senhor, para eu fazer isso, o Senhor tem que me dar um sinal. Para eu fazer aquilo, o Senhor tem que me mostrar se é esse o caminho que eu tenho que seguir, né? Nós não podemos quebrar princípios com Deus, mas muitas vezes nós vamos ter que ir contra aquilo que os homens pensam a respeito de uma situação. Muitas vezes nós vamos ter que ir de contra todos, sabe? Eu gosto muito da palavra conversão, que ela diz sentido contrário. A manada tá indo para um lado, mas você vai ter que vir para um lado. Você já imaginou uma ovelhinha enfrentando uma manada inteira e vindo contrário? Essa é a conversão. Então não olhe para a manada. Não olhe para que todo mundo está indo. Faça o que Deus quer que você faça. Não quer princípios com Deus, sua aliança é com Deus. Sabe, Daniel também não comia carne impura, né? Porque os judeus não comiam. E o Senhor disse para ele, Daniel, come. E ele disse, Senhor, jamais. Então, aos olhos naturais humanos, ele não podia. Mas o Senhor disse, não julgue aquilo que eu já limpei. Aleluia. Então nós precisamos discernir, nós precisamos andar conforme os princípios do Senhor. Olha que tremendo quinto ensinamento de Neemias para hoje. Neemias tinha um planejamento. Sabe por quê? Jesus, isso aqui é tão tremendo. Você pode ler ali, ó, depois do verso 6 ao 8 do capítulo 2. Neemias tinha um planejamento. Ele planejou tempo, ele planejou onde ele ia passar. Quando você planeja a rota, você sabe o que você vai precisar. Oh, aleluia, Jesus. Quando você planeja o seu destino, quando você sabe por onde você vai ter que passar, você sabe o que vai precisar. Sabe quando você faz uma viagem, por exemplo, você vai de avião. Aí o avião vai numa cidade, mas a cidade que você tem que ir é do lado, pequenininha, não tem aeroporto. Então você sabe que você vai desembarcar ali naquela cidade, vai pousar com o avião ali, e você vai ter que se deslocar para aquela outra cidadezinha. Então você vai ter que saber o planejamento. Vai de carro, tem ônibus que vai até lá, tem, né? O que você vai fazer? Alguém vai te buscar? Então quando você planeja a rota, você sabe o que pedir. Neemias foi lá e pediu cartas para ele passar em cada lugar. Ele não saiu dizendo Deus é comigo e eu vou onde eu quero, não. Quanto ensinamento que Neemias me deu hoje. Quanto ensinamento que Neemias colocou no meu coração. Muitas vezes você pode. Muitas vezes todos estão fazendo.
mas você não. Você não, Timóteo, não é verdade? Então você precisa aprender isso com Neemias, fazer um planejamento. E aí ele foi pedindo, ele pediu madeiras, ele pediu o que ele ia precisar, ele tinha um planejamento maravilhoso. Se eu pegar para vocês só esse ensinamento aqui de Neemias, nós podemos fazer uma outra pregação de 3 horas em cima disso daqui, porque é tremendo esse planejamento de Neemias, né? 6º ensinamento de Neemias, ele não teve medo, mas nem por isso ele agiu com imprudência. Não, isso aqui eu vou ler para vocês, ó. Neemias 2, no verso 9, diz assim: Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiro. Oh, meu Deus. Vamos lá para a psicologia, para a psicanálise. O medo é uma emoção reguladora, como todas as emoções que nós vimos como boas e ruins. Medo, ele também nos salva, tá? Medo também nos salva. Então, existem situações que a gente tem um medo, né? Tem lugares que você tem que ir que dá um medo. Tem situações que você tem que enfrentar, que as pessoas são maiores que você, mais competentes, ou elas são mais poderosas, né? Que dá medo. Mas o Senhor, né? Ele é tremendo. Ele nos ensina como nos proteger. Então ali o rei tinha enviado os cavaleiros do exército. Ou quando você for numa batalha, que você levar o Senhor, tenha certeza que ele vai enviar cavaleiros do exército dele para te proteger. Então o medo, ele é protetor. Busque a Deus. Eu digo algo que é tão forte, mas é tão real, que o inimigo, ele é mais poderoso que nós. Muito mais. Satanás é muito mais poderoso do que nós. Ele era um anjo de luz. Ele conhece todo o mundo espiritual. Se proteja conhecendo o mundo espiritual e andando com o Senhor. É Ele que guerreia contra Satanás. É Ele que vai à frente. É o poder dele que expulsa. É o poder dele. Nós só verbalizamos. Amém? Então, o medo é regulador. Não tenha medo de enfrentar, mas também para que o medo não te paralise. Então o medo, ele pode te paralisar, aí ele é um regulador ruim, então ele está mostrando alguma deficiência sua. Se o medo está te paralisando, você precisa buscar mais ao Senhor. Você não está levando um rei dos exércitos contigo. Amém? Então faça como Neemias, mesmo com medo, haja em frente e leve o Senhor contigo. Amém? 7, uma lição de Neemias. Não falou para todo mundo que iria fazer, só para aqueles que iriam ajudá-los. Você pode ler lá no capítulo 2, do verso 11 e 12. Neemias só falou para aqueles poucos homens, diz a palavra do Senhor, que foram com ele. Então ele não saiu espalhando para todo mundo o que ele ainda iria fazer. Ele não saiu contando para todo mundo o que ele ainda iria fazer. Ele estava planejando, ele estava espiando lá como estava a terra. Mas ele contou para as pessoas específicas, para quem podia ajudá-lo, para quem decidiu ajudá-lo, para quem foi enviado para ajudá-lo. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, que até mesmo aqueles que muitas vezes Deus, o próprio Deus enviou para nos ajudar, não estão sem discernimento, não estão conseguindo ouvir, não estão pegando isso aqui que Neemias pegou, a responsabilidade sobre aquilo que Deus te fez saber. E aí, essas mesmas pessoas às vezes ficam sabendo da sua situação, dizem até vamos orar, mas não fazem nada. Eu sei que os tempos são esses, mas eu oro em nome de Jesus que Deus vai enviar pessoas que estão determinadas a fazer alguma coisa, que estão convictas de que Deus é na sua vida e que Ele tem um propósito, um chamado, e que vão caminhar com você, assim, assumindo a responsabilidade
porque Deus deixou que elas soubessem algumas coisas da sua vida. Então, cuida você com o que você está falando, cuida você para quem você está falando. Espera primeiro Deus confirmar o coração dessa pessoa. Aí que nós temos que ter discernimento, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Olha aqui a 8ª lição, que tremendo. Neemias discernia o tempo para agir. Ele não agia como ele queria. Ele fazia tudo para que não soubessem antes dele mesmo. Por quê? Porque nem ele mesmo sabia totalmente o que ele ia ter que fazer. Ele não sabia totalmente como estava aquele lugar. Se você ler lá no capítulo 2, no verso 13 e 14, ali tá falando que ele foi até a cidade, foi durante a noite, levou umas pessoas, não contou para ninguém lá, né? Claro que as pessoas viam ele. Você consegue caminhar por lugares que as pessoas estão te vendo? Sabe que você tá por ali, você ficar, ó, sem contar para ninguém o que você veio fazer? Vai piorar muito, claro, a sua situação, porque o buvuvu ali vai ficar tremendo, né? Todo mundo vai querer saber. E foi o que aconteceu com Neemias. Começaram de murmurinhos, a tentar querer saber o que Neemias estava fazendo ali, a defamar, a falar que tá vindo aqui para tomar nosso lugar, tá vindo aqui para tomar o lugar do rei, né? Do pastor, do líder, você tá entendendo? Então isso acontece muito, porque as pessoas são muito regidas pelo próprio ego. Elas não têm o emocional equilibrado e aí vai agir pelo ego e não estão ouvindo a voz do Senhor. Às vezes até ouve, mas porque o emocional está desequilibrado, tem um desespero, um medo de perder espaço, de perder lugar, né? Ficam competindo, ficam se comparando. Como você já passou por uma situação assim, que você tá num lugar que você olha para essa pessoa, você até admira essa pessoa, você vê o posicionamento dela, tudo, mas ela não se comporta como tal. Ela tão complexo de inferioridade, tão grande, que fica com medo de você, que é tão menorzinha, tão pequenininha, não tem posição, não tem cargo, não tem títulos, não tem nada, mas tá ouvindo a voz de Deus. É esse o temor, sabe? E é ali que o inimigo fala no ouvido das pessoas que estão com as emoções desequilibradas. Você sabia que emocional desequilibrado é uma grande porta para Satanás agir? É ali que ele abre brecha. Ele não precisa de você tá fora da igreja, não. Ele não precisa que você esteja distante. Ele não precisa, não, tá? Ele usa até da própria palavra, porque ele é astuto, como uma serpente, diz a Bíblia. Então, cuidado, não fique falando aquilo que você vai fazer no tempo errado. Não é tempo. Então, coloca Deus nas suas orações numa forma de amigo. Ele é seu amigo. É ele que você tem que ouvir, é para ele que você tem que, sabe, fazer confidências. E se Deus colocou uma pessoa confiável na sua vida, que você pode ir lá e falar dos seus sentimentos, das suas emoções, que você pode falar do que você está vivendo, que essa pessoa vai orar com você, vai pegar na sua mão, vai te dar uma palavra de ânimo, de conforto e de exortação às vezes. Amém, glória a Deus por isso. Olha a 9ª lição de Neemias. Neemias era um exemplo de um líder visionário. Sabe por quê? Porque ele servia a Deus e fazia as coisas de acordo com a conduta de Deus. Então ele se responsabilizava por aquilo que Deus colocava nas mãos dele, mas ele sabia que não era dele. Aleluia. Ele sabia que aquilo era obra de Deus. Ele sabia que ele não era o cabeça. Sou dono, sou criador, sou inventor, né? Sou fundador. Não. Se o Senhor não é o fundador da sua igreja, se o Senhor não é o criador do seu projeto, se o Senhor não é o cabeça de tudo na sua vida, o que você está fazendo é de mãos humanas e não do Senhor.
Humildade, né? Então, Neemias era um exemplo de um líder visionário. Sabe qual é o maior exemplo de um líder visionário? E nós vemos isso lá no Neemias 2, ali no verso 17 e 18. Olha que tremendo que diz aqui a palavra do Senhor. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos? Que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Ali ele já está falando, para que ele tem que falar. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Olha só a conjugação ali, né, do verbo e do plural ali, né? E não estejamos mais em opróbrio, ó, não estejamos. Que tremendo, Jesus. Então lhes declarei: como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçamos as suas mãos para o bem. Nós faremos. Nós vamos realizar essa obra do Senhor. Deus é o dono da obra. E nós faremos. Nós edificaremos. Neemias inseria as pessoas. Esse é o grande sinal de um líder visionário. Presta atenção nos lugares que você pisa. Para que você ande em lugares saudáveis, você precisa ter um líder visionário como Neemias, que sabe que não é o dono da obra, mas que insere as pessoas certas. Nós faremos, sabe? Porque quando você deixa de fora alguém, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando você deixa de fora alguém que o Senhor chamou, alguém que o Senhor capacitou, alguém que o Senhor preparou lá no quarto, lá no oculto, lá no escondido, lá sozinho, e você exclui essa pessoa e não insere essa pessoa, você pode matá-la na fé. Ela sabe o quanto orou, ela sabe o quanto Deus falou com ela sabe o quanto Deus confirmou, o quanto Deus foi confirmando cada passo, e chega em você, e você exclui, porque você tem as emoções feridas, você tem o ego ferido, você está fazendo por sua conta, você não é um líder visionário, você está matando essa pessoa, você não está agindo como o Senhor. E sabe quem sabe isso? Somente essa pessoa é Deus. Muitas pessoas estão sendo preparadas no culto. Jesus, muitas pessoas foram preparadas no culto e chegaram debaixo de lideranças que mataram projetos, mataram propósitos. Mas eu tenho uma palavra para sua vida hoje, que o Senhor não matou nada. O Senhor edifica de novo. O Senhor reconstrói de novo. E o Senhor vai colocar líder como Neemias, visionário, que sabe que é o dono da obra, para colocar você de pé de novo, para reconstruir de novo os projetos de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Oh, Deus é maravilhoso. 10ª lição de Neemias. Oh, Jesus, me ajuda. Não dá ouvidos aos zombadores e repreende eles. E aí? A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados para caminhar com homens. Nós temos que estar preparados, né? Porque se a gente às vezes não consegue caminhar com as pessoas, nós mesmos vamos interromper alguns processos de Deus na nossa vida e vamos ter que recalcular a rota e recomeçar. Eu fiz isso muitas vezes. Já passei também por lideranças que mataram nos projetos e sonhos, e também já tive falta de discernimento, de entender que não deveria ter ouvido pessoas que eu ouvi. Então, sabe, aquelas pessoas que não acreditam em você, nem sempre elas vão vir com uma capa real, verdadeira. Elas nem sempre vão falar na sua cara que não acreditam em você. Elas vão zombar, fazer piadinha, às vezes nem sempre na sua frente, tá?
Ali não fazia na frente de Neemias, ele só ficava sabendo. Mandavam os moços, mandavam lá falar para eles: sai daí, para com isso daí, o que você tá pensando? Tá aqui criando divisão, tá aqui querendo tirar meu espaço. Ainda foram lá no rei, né, para dizer para o rei que ele estava querendo tomar o lugar do rei. E aí? Então, mantenha-se humilde, mantenha-se no propósito do Senhor, não ouça, porque os zombadores, eles vêm nos nossos ouvidos para alcançar a nossa mente e o nosso coração. Ah, Jesus, isso é tão real e tão forte, sabe? Porque ali naquele momento, acredito eu, que eles já sabiam que não iam mais parar o Neemias, ele já tinha muita gente ajudando ele. Então eles foram o quê? No emocional dele. Eles chegaram a dizer, vai construir, que jeito? Depois eles disseram, vai construir, mas vai fazer tão fraca que vai vir uma raposinha aí e vai derrubar tudo de novo. Tô falando com as minhas palavras, tá? Mas você pode ler um livro tão curtinho, Neemias, leia lá inteiro que você vai entender. Ah, Jesus é tão maravilhoso, né? Não dá ouvidos. Não dá ouvido, pessoas que vêm falar do seu passado. Ei, você já não é nem a mesma de ontem. Porque se você está andando na palavra do Senhor, você está em constante reconstrução. Você está em constante renovação. A palavra do Senhor, ela renova todo dia. E assim ela vai renovando a sua vida. Ah, Deus maravilhoso. Não dê ouvido aos zombadores. E Neemias, ele foi lá e ele falou para eles, tá? Quer ver o que ele falou para eles? Vou ler aqui para ti, ó. O que ouvindo Sambalate, Oronita, Tobias, servo Amonita e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: ó Jesus, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Você tá vendo? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, olha que tremendo, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Isso aqui dá uma pregação só esse versículo, porque esses dois versículos, porque olha aqui, Neemias ficou sabendo que eles estavam zombando, né? E aí ele disse: olha, você tá zombando, você não acredita, mas Deus acredita. Oh, aleluia. Convicção no chamado, convicção no propósito, convicção naquilo que Deus te chamou para fazer. Neemias sabia que Deus era com ele. Então, ele tinha uma aliança muito forte com Deus. Então, ele foi contra todos ali e disse: não, Deus é conosco. Nós vamos reconstruir. Foram poucos que acreditaram, mas foram os que Deus mandou para reconstruir. Então, ele disse: olha aqui, ó, tu tá tendo uma chance. Se tu não acredita nesse propósito de Deus na nossa vida, nós vamos fazer. Se você não acredita, você não vai ter parte, tá? Eu sempre costumo dizer que livre-arbítrio é escolher sim ou não. Não tem essa, vamos ver se vai dar certo para eu acreditar. Vamos ver se Deus faz, aí eu acredito. Não. Deus está te dando a oportunidade. Deus está te mostrando o que Ele quer fazer. Ele não vai fazer para você acreditar, Tomé. Deus está te dando uma oportunidade de fazer parte do que Ele vai fazer na vida de alguém. Deus está te dando a oportunidade de acreditar, de fazer uma escolha. Só que você também, Neemias, presta atenção naqueles que não acreditaram, tá? Presta atenção naqueles que até na sua frente diziam: tamo junto, mas nas suas costas zombaram. Eles faziam isso nas costas. Neemias foi corajoso, falou na cara deles: não, vocês fazem isso, isso, isso.
Outro dia eu passei uma situação tão complicada, mas a gente, quando Deus fala, tem que falar. Uma pessoa perguntou, qual foi o problema, Rubia? Eu falei, o problema é que eu passei em todos os lugares, não vi diferença nenhuma. Você tá entendendo? Não vi diferença nenhuma. Diz que fala, mas não faz. Então você tem que ter convicção, como Neemias tinha. E depois, lá na frente, você não vai querer colocar pessoas dentro do projeto dando certo, dentro da promessa sendo cumprida, em que essa pessoa não acreditou nisso. Então, presta atenção no que você está fazendo e vivendo. 11ª lição de Neemias, essa é a penúltima. E Neemias foi extremamente humilde e não se valeu da cobrança de impostos sobre alimentos em que ele tinha direito. E ele fez isso, sabe por quanto tempo? 12 anos. Isso aqui é tremendo. Olha, Neemias era copeiro do rei. Não precisava, gente, humilhar ninguém, explorar ninguém. Ele tinha condição financeira, ele vivia no luxo, ele ganhava bem. Imagina, a pessoa de extremamente confiança do rei. Ele tinha tudo. Ele não precisava usurpar de pessoas que estavam ali. Ah, Jesus, sabe? Pessoas que estavam sendo humilhadas, pessoas que estavam só perdendo na vida dela. E ele não precisava espremer ainda mais essas pessoas. Cuidado com o que você está fazendo na vida das pessoas. Sabe, oportunismo, interesses financeiros, gente medíocre. Neemias não fez isso tendo direito. Ele viu a situação do povo. Nós não estamos falando de tirar impostos de quem tinha para pagar, não. Nós estamos falando de um povo humilhado, destruído, que precisava reconstruir a vida. Oh, Jesus! Aleluias! Olha, Neemias 5:14, para não ficar nas minhas palavras. Ah, Jesus, porque isso mexeu comigo. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes. 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ele não cobrou impostos desse povo. Sabe, aqueles ali que zombaram, que não queriam participar da reconstrução lá, cobravam, humilhavam, sabe, tiravam as propriedades deles, porque não tinha com quem pagar, e primeiro tirava a propriedade, se não tinha propriedade, Jesus amado, santo Deus poderoso, se não tinha propriedade, arrancava filhos para viver de escravo, era assim que funcionava, meu Deus, sabe, usurpando, Satanás é que faz isso. Se você está como essas pessoas, você não está no plano e projeto de Deus, você está no plano e projeto de Satanás, na vida dos outros, humilhando cada vez mais. Então, cuidado. Neemias tinha o direito, mas ele não ia tirar do povo necessitado. Oh, Deus, era como tirasse dos alimentos. Sabe, muitas vezes um líder, Neemias fez, tirou da própria mão para dar. Abriu mão do conforto do palácio, abriu mão de tudo que ele tinha, de um bom conforto para viver, uma reconstrução para viver num lugar destruído. Então, Neemias era um homem assim. Além de não espremer quem já estava espremido, ele ainda tirou dele. Ele ainda investiu. Hoje nós vemos as coisas tudo muito distorcida. O grande querendo espremer mais ainda o pequenininho, sabe? Mendigos espirituais, mendigos religiosos, cada vez mais, sabe? Não importa. Tiram do rico, mas tiram do pobre. Espreme, ficam contando moedinhas. Que isso?
eu não vou abrir mais isso aqui, porque senão nós vamos longe. Mas é cada coisa que para mim não convém. Vamos falar de pessoas, vamos falar de templos, vamos falar de líderes, vamos falar de instituições, na verdade. Porque, gente, não me cabe, desculpa, fazer bazar para sustentar a obra. Jesus disse, você não deu àqueles que precisavam. Mas a gente dá também. Gente, de verdade, vai pro teu joelho, vai pro teu quarto. Eu amo assistir testemunhos de missionários, assim, antigamente, que precisava de um de leite pro filho, ia pro quarto, não ficava pedindo no altar, não. Não ficava de pessoa em pessoa, choramingando, não. Que tá faltando isso, que tá faltando aquilo. Não precisava fazer nada, não. Ia pro joelho. É difícil? Eu já vivi situações de querer pedir. De precisar pedir. Ter para quem pedir e não pedir. Eu falo isso para vocês, não para me exaltar, mas sabe, dá para fazer. Deus ainda é o mesmo Deus de Neemias. Você recebe isso na sua vida? Deus é o mesmo Deus de Neemias. Talvez você ainda não se vê como filha, como filho, e não sabe pedir. Para quem pedir? Se você tem um pai, não precisa mendigar, não é assim? Se a gente tem um pai prepara tudo, prepara a melhor escola, ele vai dando o que ele pode, ele vai fazendo, ele tira dele pro filho, é ou não é? O bom pai é assim. O bom pai não fica, minhas roupinhas estão tão velhinhas, não. Meu filho, o que você tá precisando? Não é? Uma mãe não fica assim, eu não tenho uma mistura para comer. Não. Meu filho, come você. Oh, Jesus. Senhor, poderoso, né? Então, Neemias era extremamente humilde. Ele não tirava de quem precisava. Tinha os exemplos de pai e mãe, porque pai e mãe é quem tem que proteger. Gente, eu sou chorona. Quem tá comigo aqui já nos devocionais mais de 5 anos, sabe? Pai é aquele que tem que proteger, mãe é aquela que tem que proteger, né? A gente tira da gente pelos filhos, né? Essa é a função de pai, essa é a função de mãe, não o contrário, né? E Neemias ensina muito pra gente, por isso que a gente usa essa analogia, né, de pai e mãe. Nosso pai tá cuidando de nós, nosso pai tá protegendo. Muitas vezes você não tem um pai na terra, ou seu pai na terra é um cabeção, né, não assume as responsabilidades, as funções dele, que não são só financeiras, são os emocionais, mas você tem um Deus que ele supre. Eu falo isso como uma filha órfã de pai, tá? Deus, ele construiu em mim uma filiação assim tremenda. Eu vou pro meu pai e às vezes até birrenta. Não, Deus, que isso? E ele me acalma quando é ele que tá fazendo algo que até eu não quero. Ele fala, filha, pro teu bem. Jesus, maravilhoso. E a 12ª e última lição, gente, Neemias perseverou diante de tudo que ele passou, diante das dificuldades, diante dos erros, das ameaças, do cansaço, do desânimo. Não porque ele não quis desistir, não porque ele não pensou em parar, não porque não tentaram fazer ele parar, não porque não armaram para ele parar, porque eles até armaram, né? Eles mentiram sobre Neemias e levaram cartas ao rei. Não, porque ele tinha Deus, porque a obra era de Deus, o plano era de Deus, o projeto era de Deus, sabe? E Neemias foi com tanta perseverança, isso me ensina muito, muito, muito. Muitas vezes você passa a vida humilhada, você passa a vida sendo constrangida, você passa a vida sendo derrotado, sabe? Mas quando você se entrega ao Senhor com toda a profundidade, num propósito, num processo que Ele quer que você viva, que você aceita, que você se joga ali, como Neemias fez, confiante, de cabeça, perseverando, sem ouvir ninguém. E o difícil é chegar nessa posição.
O difícil é chegar nessa posição, de perseverar, de não ouvir ninguém, de ter convicção que é Deus que está com você. Quando você chega nessa posição, deixa eu te falar, 52 dias. Qual foi o processo que você viveu para chegar até aqui? Deixa eu te falar, 52 dias. Deus pode fazer. Neemias 6, no verso 15 e 16, diz assim: aleluia, Jesus. Tá acabando. Tá acabando. Não é a pregação, não. Tá acabando o processo. Tá acabando. Acabou-se, pois, Jesus, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Tem data. Tem data. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, vão ouvir, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, vão saber, e abateram-se muitos aos seus próprios olhos, vão ver, vão contemplar. Os que não acreditaram vão contemplar com os próprios olhos, porque reconheceram quem? Neemias? Não. Reconheceram que Deus fizera essa obra. Você chegou no limite? Você chegou até aí e não tem mais o que fazer? Você está fazendo aquilo que foi colocado na sua mão para fazer, mas nem sabe como que vai fazer? Você está acreditando naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, mas nem sabe se Deus vai fazer no sentido natural da coisa, mas a sua fé convicta de que Deus vai fazer? Confia, porque está acabando. O tempo de espera está acabando. O processo está acabando. O deserto está acabando. Essa luta, essa batalha de faz aqui, fecha a brecha ali, reconstrói aqui, chama a gente aqui, desvia de gente ali, tá acabando. Tá acabando. 52 dias Deus pode fazer essa reconstrução. E foi tão tremendo a reconstrução desse muro. Até os inimigos viram com os próprios olhos que Deus é poderoso. Esse é o sentido de todo o projeto de Deus. Sabe por que Deus deixa juntar tanta gente perseguindo você? Tanta gente que não acredita em você. Tanta gente que vem lutando contra você. Tanta gente que vem arrancando coisas de você, que vem destruindo, que vem atacando. Porque eles vão contemplar que Deus existe. Eles vão enxergar com os próprios olhos. Você vê Deus? Não. Mas você vê Deus na vida daquele que serve a Ele. O que Deus vai fazer na sua vida, na nossa vida, vamos falar igual Neemias, é tremendo. O que Deus vai fazer na nossa vida, se perseveramos até aqui, é algo sobrenatural. Eu falo isso do Espírito, não de mim. É algo sobrenatural. É algo que você vai celebrar. É algo que você vai ver até aqueles que não acreditaram. Dizendo Deus existe. E eu quero esse Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa tão maravilhosa palavra, Senhor. Continue falando aos corações, Senhor, aquilo que eu não pude falar. Deus, que tudo que essa pessoa viveu até aqui, Senhor, de luta, de batalha, que só ela sabe, que haja agora, Senhor, essa reconstrução, que ela agora haja, Senhor Deus, com perseverança, que não há mais desistência, que não volte mais atrás, que não ouça os zombadores, que não ouça os que não acreditam, que ela vai conseguir perseverar, que ele vai conseguir perseverar, Pai, naquilo que o Senhor quer reconstruir, não aquilo que os olhos humanos dizem que o Senhor quer fazer. Pai querido, em nome de Jesus, que haja, Senhor,
discernimento, relacionamento com o Senhor, que haja convicção, Senhor, que haja fé, temor, humildade, como nós aprendemos aqui com Neemias, Senhor. Que tudo isso, Senhor Deus, que o Senhor reconstruiu, que não foi só o templo, mas foi Neemias. Porque Neemias esteve ali com o teu povo, podendo vivenciar aquilo. Um homem corajoso que largou o conforto de onde ele estava, que largou a comodidade, que largou a vida que ele estava ali e que naturalmente estava boa já a caminhada. E ele largou tudo para voltar e viver com o seu povo uma destruição e colocar a mão para reconstruir. Ah, Senhor Deus, que haja Neemias, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que, Senhor Deus, o Senhor possa colocar as mãos, Senhor, nesta vida agora em lágrimas. Que o Senhor pode reconstruir, Senhor, o emocional, que o Senhor pode reconstruir a casa, que o Senhor pode reconstruir a família, que o Senhor pode reconstruir os projetos e os sonhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. Você crê? Vai na minha fé que eu injeto agora em você. Se Deus fez muita coisa na minha vida, e eu sei que Ele ainda vai fazer muito, Ele faz na sua. E Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai reconstruir a nossa vida. Amém? Beijo no seu coração. E fica com Deus, que Ele tem mais para nós. Deus te abençoe.